Aleluias, aleluias, aleluias. Abençoadíssima noite, amados do Senhor e amadas do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um sábado para a honra e glória do Senhor. Vivemos mais este sábado para sua honra e sua glória, em total dependência de sua graça, conforme o seu propósito. Agora pergunto, em obediência? Cada um reflita se realmente vive em obediência ao Senhor e ao que Deus tem em cada vida. Deus tem um propósito específico para a minha vida e para a vida de cada um que é alcançado pelos meus vídeos. Mas, se cada um está no centro da vontade do Senhor, é Ele quem sabe. Muitas vezes nem nós sabemos, nem nós entendemos, de fato, se estamos cumprindo o nosso propósito, cumprindo o nosso chamado, dentro do propósito eterno. Amado irmão e amada irmã, estou eu, como disse, lendo a palavra. Estou lendo agora o livro de Esther, para a honra e glória do Senhor. E tem sido bênção para mim. Ler a palavra sempre traz crescimento. Independente em que tempo, em que momento, em qual texto, toda a palavra de Deus nos edifica, consola e exorta e sempre nos faz crescer. E, como disse, estou meditando agora em Esther, no começo do livro, vendo que ali, quando o rei decide colocar outra no lugar de Vasti, porque Vasti desonrou ao rei, né? Que o rei a chamou e ela não quis ir, e aí ela foi, na verdade, destronada, perdeu o trono de rainha. E Deus, na verdade, mostrou assim para todos nós, através de sua palavra, que devemos dar honra às autoridades. Devemos honrar as autoridades. Ali o rei, Assuero, ele era a autoridade maior. E diante de Vasti, ele era essa autoridade. Só que ela não respeitou a autoridade dele. E por isso perdeu o trono. Então, aí o rei começou a analisar uma nova rainha para ser colocada ao seu lado. E nós sabemos de todo o desenrolar e que Deus, na verdade, exaltou uma serva dele. Que Deus colocou uma serva humilde, dependente de Deus. Alguém que para a sociedade era desprezada. Se você analisar a vida de Esther, ela era desprezada, ela era pequena. Se você ver o contexto bíblico e tudo mais, Radassa ou Esther, o nome dessa mulher, realmente assim, nós vemos na vida dela o quanto Deus honra a fé e a postura de quem decide obedecer a palavra do Senhor, de quem decide seguir o caminho de fidelidade, o caminho de obediência. Esther era uma mulher assim, ela foi uma mulher assim, e por isso Deus contemplou e a colocou como rainha de um rei que não era povo de Deus, não. Mas ali era um propósito de Deus. Então, mas agora, e principalmente um propósito para essa ministração em específica sobre a tua vida, sobre a vida de todos que são alcançados. Esther é um exemplo para mim, é um exemplo para você, para mim como homem também, em relação à sujeição, em relação à obediência, em relação ao temor, em relação ao respeito,
Porque quando nós honramos as autoridades que estão sobre nós honramos a Deus. Porque é Deus que determina cada autoridade. É Deus que permite até mesmo cada político de exercer o cargo que exerce. Governadores, presidentes, senadores, vereadores, deputados e todos mais. É Deus quem coloca cada um para exercer tais cargos. Então, é Deus que elege? Não. Deus não toca na decisão do homem, mas Deus já conhece a decisão de cada um. A palavra dele diz que ele conhece o fim desde o princípio, as coisas que não foram como aquelas que já foram. Que o seu conselho será firme, ele vai fazer toda a vontade dele. Entenda que Deus ele não vai tocar a mão dele para impedir o homem de fazer algo. Não, ele não precisa. A vida, o caminho, já faz isso. Porque quando a palavra dele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, sobre nós, o que vale é a palavra dele. Mas, entenda em relação a todo o resto, todos os demais que não vivem para ele, a palavra dele também se cumpre. E entenda, como eu estou falando aqui de Vasti, do rei Assuero e de Esther. Vasti era uma mulher que não tinha regras, mas se sentia a toda poderosa. Ela falou, não, eu não vou. Decidiu não ir e pagou o preço. Perdeu o trono. Mas o que acontece? Isso só mostra que quando nós não estamos sujeitos à autoridade que está sobre nós, qualquer um paga o preço. Ali foi a mulher que estava ao lado do rei, a rainha Vasti, que deixou de ser rainha por causa disso. E aí abriu espaço para uma mulher de Deus, para a honra e glória do Senhor, conforme o propósito do Senhor. Tudo tem propósito, meu amado irmão. Mas por que tinha que acontecer assim? Porque se Vasti continuasse como rainha, Esther não ia poder ser rainha. Teve que acontecer isso. Então Deus provocou isso. Em algum momento você vê que Deus direcionou Vasti de alguma maneira, influenciou? Não. Deus conhece tudo e sabe tudo o que vai acontecer. Ele conduz os passos dos seus servos para aproveitar as oportunidades, para estar posicionados diante das oportunidades, para viver as conquistas que ele tem para a vida de cada um. Não questione as situações. Muitas vezes pessoas perderam cargos, pessoas até mesmo muitas vezes morrerão. Pessoas perderão muitas outras coisas para que os servos de Deus sejam exaltados. Não estou agora profetizando que isso vai acontecer, não. Eu estou falando do que a palavra de Deus está revelando. E revela não é só sobre Vasti, não é só sobre Esther, não. É sobre cada um de nós. É sobre Marcos. É sobre cada um que está sendo alcançado. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Basta nos estarmos posicionados. Porque Esther estava posicionada, sendo fiel a Deus, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor. E em que posição você está, meu amado irmão e minha amada irmã? Você tem vivido para o Senhor? Você tem buscado sua presença? Tem orado, tem jejuado, tem lido a sua palavra? Tem meditado e crescido na sua palavra, no conhecimento bíblico? Crescido na graça e no conhecimento? Você precisa, meu amado irmão. Você precisa, minha amada irmã. Como eu tenho crescido graças ao Senhor. E busco cada vez mais crescer. Mas vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais. Meu amado irmão, amada irmã, o crescimento é necessário.
até que a vida desse corpo acabe. Enquanto houver vida, existirá necessidade de aprendizado. Então, a palavra de Deus está sempre à nossa disposição, para que por meio dela vivamos plenitude em cada área, em cada fase da nossa vida. Aleluias. Louvado seja o Senhor por isso. Mas como disse, Vasti perdeu, Esther foi exaltada pelo Senhor. E Deus tem exaltação para a tua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias através de cada um, de maneira específica dentro do propósito que Ele tem na vida de cada um. Exaltando, mudando história, tornando referência, trazendo luz através de cada um de nós, por nosso testemunho, pela fé que praticamos, pela vida que temos vivido para Ele, porque o nosso viver é Cristo. Morrer é ganho. Se acontecer em algum momento de chegar a nossa hora, a eternidade nos espera. Mas enquanto houver vida em nós, estaremos servindo e honrando ao Senhor, em total obediência a Ele, conforme o exemplo de Esther. Meu amado irmão e minha amada irmã, obedeça a Deus, siga a Deus, se firme em sua palavra. Se você precisa de ajuda para entender alguma coisa da Bíblia, para crescer na graça e no conhecimento, eis-me aqui e com certeza tem outros irmãos perto de você que podem te ajudar. Mas eu digo, eis-me aqui também. Pode me chamar no WhatsApp, no Messenger, no direct, e-mail, telefone, todos os meus contatos estão na minha assinatura de todas as mensagens que eu envio. Estou aqui sempre à disposição. E falo, eu sempre estou com a minha vida aberta para todos, para que sempre o meu testemunho edifique a todos, firme todos no caminho eterno, que é Cristo. O que você precisar, conte comigo, meu amado irmão e minha amada irmã. Que Deus te abençoe e fica firme. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Meu amado irmão e minha amada irmã, agora, durma uma noite renovadora de sono tranquilo. Durma o sono do justo, tenha sonhos proféticos e viva sempre em total obediência ao Senhor. E o Senhor vai honrar a tua fé. Porque se você viver em obediência, você nunca vai deixar de exercer a tua fé. E a tua fé será honrada para a honra e glória do Senhor. Fica firme. E o que precisar, conte comigo. Te amo em Cristo, amado irmão. Te amo em Cristo, amada irmã. Eis-me aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor.